O Vaguinha descobriu quem é o atacante que o Internacional está procurando. 28 anos de idade, brasileiro, joga fora do país e está para vir quase de graça para o Internacional. Léo Batistão, o amigo do Neymar, é assunto aqui no A Dupla. E aí, senhores, tudo bem com vocês? Olha só, te inscreve no canal, ativa as notificações, dá um like, eu sempre erro a ordem aqui, é impressionante, mas vocês sabem já o caminho de tudo que vocês têm que fazer para fortalecer o conteúdo aqui do A Dupla, tá? Eu vou falar rapidamente, peguei um espacinho ali do Atualidades Esportivas para conversar com vocês, porque o Internacional está, pelo menos observando, mas a informação que a gente tem é de que está muito próximo de contratar um atacante que está fora do Brasil já há um bom tempo, saiu muito jovem aqui do país. Léo Batistão, 28 anos de idade, 1,81 m e atualmente joga pelo Wuhan FC da China. Quem é o Léo Batistão? Primeiro ponto que eu vou trazer aqui. Ele foi formado na Portuguesa Santista, muito jovem, foi vendido para o futebol espanhol, ele foi para o Rayo Vallecano, depois do Rayo Vallecano ele foi vendido para o Atlético de Madrid. E aí, não conseguiu muito espaço na equipe do Atlético e foi repassado para outros times da elite do futebol espanhol. Foi emprestado ao Betis, foi emprestado ao Villarreal, foi emprestado ao Espanhol, que depois contratou o jogador em definitivo. E aí no Espanhol ele atuou por algumas temporadas até ser vendido para o Wuhan FC. E o Internacional está buscando a contratação desse jogador de acordo com a informação que o Vaguinho, Wagner Martins, publicou no seu canal no YouTube. E aqui eu trago alguns detalhes de como está atualmente a situação do Léo Batistão e qual seria o molde desse negócio que o Inter buscaria. A questão é que o time do Léo Batistão lá na China, o Wuhan FC, ele está fechando as portas, está com crise financeira e alguns jogadores já estão saindo, já estão debandando. Entre eles, o Léo Batistão, que já teria inclusive acertado a sua liberação com a equipe chinesa. Bom, acertando a liberação, resta o acerto com o Internacional. E o Vaguinha conseguiu até o valor de salário que o Léo Batistão ganharia. 1.200.000 dólares por ano, 6 milhões de dólares por ano, 500 mil reais por mês, fazendo as contas e arredondando aqui para a realidade do Internacional. É um salário alto? É um salário bem alto, mas é um salário pagável nas condições do Internacional. É o salário, por exemplo, que o Internacional paga atualmente para o Edenilson. É um pouco mais do que ganha o Galhardo, e aí o Inter vai poder fazer uma composição para contratar esse jogador. A grande preocupação nesse momento interna no Inter é com a ausência de partidas do Léo Batistão ao longo dos últimos tempos. Ele tem 2 jogos só nessa temporada pela equipe chinesa. É verdade que a temporada começou recentemente. Ele jogou no dia 19 de julho e no dia 22 de julho, que foi o seu último jogo. Não faz tanto tempo assim, faz o quê? 20 dias, pouco mais de 2 semanas. Ele atuou por 77 minutos na partida contra o Dalian, pela Superliga Chinesa. E desde então ele não atuou mais, justamente porque está nesse imbróglio de liberação da equipe chinesa e buscando outro clube para que ele possa atuar. Detalhe importante, o Léo Batistão não foi sondado ou especulado em nenhum outro clube do futebol brasileiro. Então o Internacional pode estar sozinho nessa parada para contratar esse jogador. Mas por que o Inter quer o Léo Batistão? Bom, vamos explicar até com base em declarações oficiais que a gente tem de dirigentes colorados. O Paulo Brax deu uma entrevista ontem à noite na Rádio Guaíba explicando o perfil de contratações que o Inter procura. E a gente sabe que a prioridade é em atacantes de lado, é no ponta, porque é a posição que o Inter tem mais carência nesse momento no atual elenco. Muitos estrangeiros, o Questinha, por exemplo, agora está ficando de fora por conta do excesso de estrangeiros, é uma opção que se perde durante as partidas. E aí, o Paulo Brax ontem na Guaíba, ele explicou que o Inter procura jogadores que estejam fora do país, porque no futebol brasileiro a maioria dos bons jogadores já realizaram as 7 partidas, e também que sejam brasileiros, porque o Inter já tem 7 estrangeiros no elenco, só podem jogar 5, então se contratar mais estrangeiro, embola ainda mais a coisa. O Inter está procurando também contratações que possam ser úteis para a temporada de 2022, então não é jogador muito velho, é jogador de uma faixa intermediária, disso aí, 28 a 30 anos. Se a gente buscar o perfil que o Inter já procurou
para essa posição, a gente chega no Pedro Henrique Konzen, que é aquele atacante de lado de campo que estava jogando no futebol turco e que estava fechado com o Internacional e de última hora o clube dele na Turquia o vendeu para outro clube na Turquia. Ele era um atacante de 31 anos de idade, não muito conhecido no futebol brasileiro e que viria em um preço pagável para o Internacional, era até bem menos do que esses 500 mil reais que devem ser pagos para o Léo Batistão caso ele venha. Então o Batistão ele é exatamente o perfil de contratação que o Internacional busca. E o Brax deu esses detalhes ontem na Rádio Guaíba. Um outro detalhe, o Inter promete que vai fechar essa contratação até o fim da janela de transferências, que é até o fim de setembro, então tem bastante tempo, é verdade. Mas o nome surgiu bem mais cedo do que a gente esperava. Léo Batistão, atacante de 28 anos. O negócio, de acordo com o Vaguinha, está caminhando. O Inter está analisando também para fazer a oferta ao jogador, porque está levando em conta essa questão de que ele não joga há muito tempo, mas ele é considerado um jogador de alto nível e que chega para agregar no Internacional e ao longo dos próximos dias a gente deve ter mais detalhes sobre a negociação em si com esse jogador. Te inscreve no canal, ativa as notificações e dá um like aí, irmão. Beijo!